Gente, eu quero compartilhar a tela. Excluir. Vou compartilhar essa aqui. Não tem aquele problema de compartilhar. Compartilhar. Para compartilhar. Cá. O modo Picture está aberto. Você está compartilhando a tela. Só está aparecendo a tela compartilhada quando você está, né? Sabe por que para mim aqui aparece uma outra mensagem aqui? Ficou um pouquinho diferente. Ficou aqui. Eu não vi ninguém responder, então. Ok. Quem falou uma coisa aí? Ok. Não, não, é isso que eu quero. Então, tá legal. Está a tela lista. O sistema já atualizou. Ficou diferente. Porque lá, tá? O que está na tela? Não está pensando. Muita dificuldade, achei que tem. Isso aqui. Que retorna para mim uma tela. Não retorna o que eu estou mostrando, retorna para mim uma tela com mensagem. Deixa eu ver. Então, pessoal, apesar de eu ter mandado o material para vocês, entendeu? Então tá aí, vou jogar no chat para vocês agora. Cadê ativar legendas? Ação. Cadê o chat? Ativar. Enviar. Tá aí. Salva no favorito se você está pintado aí. Ok? Acontece, se é um e-book da matéria, é muito grande, não está pronto até a aula, vou botar aqui, perdão. Faço o mouse, né? Eu ativo o sistema de queda aqui, de escada, ok? Então, exercício até a aula 3B está pronto. Então, até que esse ponto aqui está pronto, já ajuda muito vocês, entendeu? Esse aqui está pronto. Ah, ainda não está pronto, não. Até a aula 3 está pronto. Então, até a aula 3, nós temos aqui a aula 3. E tudo pode ser gerado PDF, tá, pessoal? Tudo pode gerar PDF, pode fazer tudo. Praticamente é tudo que vocês viram. Tem uma diferença aqui. Nesse e-book, eu vou usar o Anglofy. Eu não falei isso, eu não ensinei isso para vocês, entendeu? Diferente. Mas tem uma pequena diferença do que vocês fizeram. Nós usamos o SDK, tá? Então, depois vocês olham o e-book. Não, praticamente, em si, essa é a única diferença, né? Uma explicação para vocês. Está bem, bem explicado, está bem fácil de fazer dessa forma, acho que não tem como vocês erraram, porque eu me coloquei no ponto de quem não sabe nada, né? Então, tentei fazer o máximo possível para facilitar vocês. Olha, aqui eu acho que tem coisa repetida. Essa imagem está repetida, tem que corrigir isso aqui. Entendeu? A imagem está repetida 2 vezes. Provavelmente o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Né? É isso daí. Então, aí já ajuda muito vocês. Eu vou remover depois essa imagem. E algumas coisas ele aponta, por exemplo, lá para outra API que eu tenho, entendeu? O outro webbook, perdão. Dá um exemplo aqui. Se eu pegar a aula 2, né? Então eu tenho aqui na aula 2 alguma coisa que vai apontar para outra, para eu não ter que fazer de novo, ter que fazer de novo o material, refazer.
é mais fácil botar um link e apontar para lá. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, sobre dependência de injeção de dependência no UDI. Então, quando vocês clicarem, vai abrir uma outra tela e, lógico, não está aqui, mas terão que fazer a autenticação, o que está explicado aqui, né? Você faz a primeira vez a autenticação e volta a clicar, né? Ou seja, depois que autenticar aqui, ele me dá permissão, eu volto aqui, vou passar aqui, pessoal, tá aqui, tá vendo? Então, por mais que eu colocar lá, o link está certo, mas se eu colocar o link sem autenticação, vocês vão parar na tela inicial. Então, tem uma explicação mais detalhada sobre DI, entendeu? Então, essa API ela só vai acertar algumas coisas que eu vou acertar nela, depois eu vou ver elas aqui nela, né? Vou tirar essas coisas aqui que eu estava tentando botar tudo junto, mas eu vou remover e vai ficar, vou tirar o Git também, que não está aqui, que o Git também vai ter um local para o Git, ou melhor, já está, eu acho, o Git. Não, tá não. Então tem que só acertar umas coisinhas dela. Né? Ela vai ficar especializada praticamente no Angular, no Firebase, na autenticação, uma coisa mais pro, entendeu? Então, quando vocês clicam aqui, tem muita informação aqui dentro, muita coisa para aprender. Então, é isso, ok? Eu acredito que eu acabo ela até esse mês, no final do mês eu acabo ela, é muita matéria, e eu vou tentar dar o máximo para vocês, apesar que eu acho que nós temos 2 ou 3 aulas, 4 aulas, deixa eu olhar aqui o mapa, quantas aulas nós temos aqui, né? Só olha, 3 aulas. Nós temos mais 3 aulas aí. 3 aulas? Não, 4 aulas. Cadê? É isso mesmo. Nós temos dia 29 também, pessoal. Mais 29. Ou não? Estou olhando janeiro, perdão. Então, nós temos agora, depois só em janeiro, às 3 horas e meia. É isso mesmo. Tá. Carinho de você. Então, o que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um pouquinho de, de vibe code, para vocês entenderem e vocês terem a oportunidade de depois praticar um pouquinho de vibe code, né? Deixa isso aqui, vou deixar isso aqui, aqui. Posso ter tem que o CPT e o DeepSeek. Eu prefiro o GPT, entendeu? Então, quem não tem a conta no GPT, crie a conta no GPT, entendeu? Se vocês não têm, deixa eu colocar aí o link para vocês. O GPT ele é gratuito até um limite, né? Mas dá para fazer muita coisa aqui, tá? Então, fazer um pouquinho de vibe code. E onde nós vamos usar um pouquinho desse vibe code? Nós vamos usar isso aqui, a Bigfly. Esse cara aqui. Nós vamos fazer a nossa telinha de bem-vindo, usando o vibe code, ok? Eu vou mostrar a vocês como é que faz, usando isso aí. Não é nada difícil, mas o que nós temos que fazer é dar contexto para a IA. Então, tem que dar o máximo de contexto para a IA, entendeu? Para poder a IA me retornar alguma coisa que eu queira, tá entendendo? Vamos também fazer essa parte no Vibe Code, né? Se der tempo, né, fazemos também a parte do avatar aqui, que é o componente avatar. Ok? Então, vamos fazer, porque eu prefiro fazer pouco com vocês, mas vocês terem a oportunidade de praticarem, tirar as suas dúvidas comigo presente. Ok? Então, todo mundo junto, todo mundo com o sistema funcionando. Podemos seguir? Bom, vocês são ficarem desanimados, mas você fala para nós. Caladinho, geralmente vocês são mais comunicativos. Então, vamos lá, pessoal.
Primeira coisa que eu vou fazer aqui o que eu vou fazer? Eu simplesmente, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, eu vou abrir meu Visual Studio Code, deixa eu compartilhar o Visual Studio Code, e o VS Code não está sendo compartilhado, deixa eu compartilhar esse cara, vou dar a partilha. Deixa eu fechar esse cara aqui, partilha, partilha, apresentar outra coisa. Tem que pôr a partilhar o ecrã inteiro. Em vez de ser só. Vou fazer isso aí, irmão. Estou justamente fazendo isso, para poder É isso. aparecer isso. Entendeu? Então, o que acontece? Automaticamente vocês vão lá no Git Extension, façam a atualização da branch de vocês, né? Deixa a branch toda certinha, sem erro, ou melhor, sem atualizações, né? Vai lá no VS Code de vocês e faça a atualização de vocês, ok? O que acontece com o meu projeto aqui? Eu estou usando esse nome de projeto justamente naquele web lá. Então, o meu não vai dar errado, não vai funcionar. Ok? Então, vocês façam aquilo que eu já ensinei para vocês. A gente ter a nossa branch toda limpinha e sem ter que fazer mudança. Feito isso, nós vamos fechar tudo, né? O que nós vamos fazer é trabalhar aqui no Helcom HTML e no Helcom CSS. Né? O TS não tem nada para a gente colocar agora, não vamos trabalhar com código agora, ok? E o que faremos é simplesmente o seguinte: vou limpar isso aqui tudo, né? Vou limpar aqui minha pilha de Ctrl+C, Ctrl+V, e vou procurar o arquivo style.css e vou copiar esse cara. Dá um Ctrl A aqui, ó. Dá um Ctrl+C. Essa parte, pessoal, só veja, não precisa fazer agora, entendeu? E depois a gente refaz tudo. Vocês vão modelar de acordo com o de vocês, ok? Porque se eu fizer, eu podia fazer e cada um vai ter um resultado diferente, tá adianta. Então, eu gostaria que vocês olhassem para vocês verem o que eu faço quando eu preciso usar Vibe Code. Geralmente eu uso o Vibe Code no HTML e CSS, praticamente é só isso. O restante eu prefiro codar. Para quem acompanha aí o mundo dev, aí, canais de dev, vocês estão vendo que tem uma brecha enorme aí no React, né? É uma ferramenta uma biblioteca muito poderosa também, concorrente do Java, do Angular em relação ao Angular, na verdade, é um framework, não é uma biblioteca, né? O concorrente dele seria o Next, né? Que trabalha em cima, é um framework que trabalha em cima do React, mas é justamente por causa do Vibe Code, né? Esse negócio de ir lá, a inteligência artificial pegar o código para prontinho e ela proliferou o código com um brecha de segurança e tem aí 54 milhões de sistema online com brecha. Tá maravilha, né? Para quem fez, eu não sei se ficou certo de graça. Não sei como é que aconteceria uma situação dessa. Então, eu vou copiar aqui meu style, ok? E eu vou fazer mais o quê? Deixa eu ver, copiar o style. O que eu tenho que copiar? Como esse arquivo aqui, como nós temos um CSS desse componente, pode haver há situações em que eu não tenho CSS, eu posso usar um CSS global, existem situações, geralmente quando você tem páginas iguais, você pode ter um CSS só, ou seja, eu posso ter esse arquivo aqui, né? Eu posso ter aqui, bem aqui na parte do CSS, apontando para outro componente. É possível acontecer, tá ok? Então eu uso muito isso aí, não repetir código. Quando a página é igual, não tem necessidade de eu ter um monte de CSS igual. Eu uso um só, ok? Não é o caso de vocês. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou vir nesse carinha aqui, né? Ó, olha, o chato GPT, né? Vou dar aqui o chato GPT. Eu vou chegar nesse cara aqui, vou pegar um novo chat e vou falar o seguinte, ó. Estou construindo um web
é, em Angular. Então, estou dando contexto à IA para mostrar o que eu estou usando. Porque senão, ela vai pegar HTML, CSS cru e vai colocar. Tá, né? Então, eu preciso de uma página, ou perdão, não é página, um template. Já fiz o componente, preciso, vou só tirar isso aqui, né? Preciso de um componente e seu CSS. Pronto, já resolvo o que eu queria escrever tudo. Então, pronto. Aí eu vou colocar aqui. Como nós temos um arquivo de CSS, pessoal, um arquivo que é universal do projeto, normalmente projetos grandes assim, tenho, vou botar aqui, ó, o projeto tem um style.css. Então, ele já vai entender que esse é o local onde que eu vou ter minhas variáveis de cores, que se eu estou falando que eu já tenho um style.css. E eu vou aqui agora apertar o Shift, né? Não é o, não é o Ctrl, é o Shift, né? E vou dar o Ctrl V daquele arquivo. Ou seja, está tudo aqui. Agora, como já tem espaço, não preciso apertar o Shift, eu posso ir. Minha página é um welcome. Será a ou melhor, será não. É a primeira rota da minha aplicação. A minha aplicação fala sobre a C, né? A aplicação C00600. Não. Qual o número, perdão? É esse mesmo, É 604. Esse esse, mesmo, é esse. 00, é esse mesmo, 604. 604. Pronto. Então, eu dei um contexto nele, né? E gostaria de duas opções. Vou botar muito mais a tela. Duas opções. Pessoal, é o seguinte, existe ferramenta aí, outras ferramentas para usar. Um exemplo, o, aqui o nome, estou com ela aberta aqui. Aqui. É do Google, que está bombando aí. Está bombando. Deixa eu ver como está uma nada aqui. A ver se eu acho aqui. Existem ferramentas que já foram desenvolvidas só para isso. Só para isso. Não vou lembrar o nome da ferramenta. Acho que eu fez isso. Agora você tem que ver. Assim, Google AI Studio. Né? É. Mas aqui é o básico, o primeiro passo. Então, feito isso, pessoal, eu vou dar contexto, já dei contexto, já falei o que eu tenho, e vou dar um enter aqui. Pronto. Coisa simples. Certo. E ele vai escrever aqui o que ele acha. Tá vendo? Aí. Bem simplório, bem simplório. Sim, quero versão responsiva. Quero o CSS responsivo, sempre. Tem de versões com agromatilha, não. Vou começar com o básico. Tá?
A gente vai mandar também o responsivo. Pronto. O que é o responsivo, pessoal? O responsivo é a capacidade de eu minimizar a tela e ela ficar compatível com a tela do celular. Entendeu? Isso é responsivo. Ou seja, por mais que o meu esqueleto esteja responsivo, o meu conteúdo que eu vou renderizar aqui, no caso, está sendo renderizado pela rota, também tem que ser responsivo. Ou seja, o meu header já é responsivo, o meu main também é responsivo, e o meu footer também é responsivo. Mas o meu conteúdo que eu vou criar tem que ter responsividade também. Então, voltando aqui, né? Aqui, opa, aqui, tá, tem duas abertas. Eu vou simplesmente pegar esse cara aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, vou ver qual que é, do 2. Calma, do 1, cadê? Então, vou pegar da primeira opção, ó, vou copiar esse cara aqui e vou copiar esse cara aqui. Primeira opção. E vamos ver o que vai dar. Né? Qual a diferença do estúdio lá aqui, ó, do Google AI Studio? A diferença é que eu consigo pegar uma imagem do projeto, ou seja, uma tela. Imagina que eu estou com essa tela aqui que vocês estão me vendo aí. Eu consigo dar um print nela e falar, reproduz isso aqui. Ele vai reproduzir. Tem alguns erros, vai corrigindo, mas ele consegue fazer. É espetacular a ferramenta, entendeu? Então, eu vou pegar aqui, como já tem o CSS, aquele é a IA, né, que mesmo que a gente não pedindo para instalar, ela já veio também. Imagina se eu pedisse para instalar. Então, eu vou colar o CSS. O que acontece se eu colar o HTML aqui? Dá erro. Perfeito? Vou dar um Ctrl Z. A mesma coisa ao contrário. Pronto, botei o CSS. Pessoal, mesmo passando, ó, mesmo a gente passando o arquivo, a IA ainda ela é teimosa e coloca o que ela quer. Ela botou cores, eu não precisava, eu já estou passando já as coisas que eu quero do projeto. Então você vê como é que é a situação. Não vai, ó, ela está botando branco aqui. Eu tenho cor lá para representar isso aqui. Então, não é assim, ó, mil maravilhas. E o que acontece, pessoal? Se eu colar logo, vou fechar esse TS aqui, não é o nosso caso, e eu vou pegar aqui, né, onde está aquela palavra helcom, que é justamente o que está renderizando lá no nosso projeto. Vou dar um Ctrl V, vou colar aqui o HTML que ela fez comigo. Então, substituir aquela palavra helcom por esse HTML, né? Então, se nós vermos aqui, eu vou dividir a tela em duas aqui, deixa eu pegar aqui, eu gosto de botar o CSS sempre à direita. Então, se nós vermos aqui, nós temos aqui, ele criou uma div, pai, né, uma div, uma caixa grande, que é uma div, é nada mais que uma caixa. E dentro criou subcaixas, né? Então, dentro tem uma subcaixa, ou seja, tem uma caixa grande, um quadrado, um retângulo, o que for, e dentro tem outras caixas. E é justamente isso que o CSS vai controlar. Como é que ficou? Não sei, vamos ver agora. Se o meu projeto estiver startado, vou ver o projeto que não está startado, dá um NGS, do projeto, né? Fica tudo certo. Eu estava instalando os negócios aí, não sei se vai compilar, se vai ter algum erro, tá? Rapaz, que demora. Olha que a máquina demora. Compilou, vou dar um ozinho para abrir o. Né? Pronto. Fez algo, não está do jeito que eu queria, porque essa tela aqui preta, ela teria que ser maior. Okay? Então, está muito curto isso aqui. Então, pode aprovar? Ah, para mim tá bom, perfeito. Para quem está iniciando, tá bom. Né? Então, aí que vem a questão de você entender o que você está fazendo.
ok? Aí que vem a questão de entender. Aí ajuda? Ajuda. Tá? Vamos ver vamos ver a outra opção. Vamos lá, esse aqui é o card, gradiente, animado. Tá? Assim, está dizendo que tem uma animaçãozinha aqui. Ah, sim, tem uma animaçãozinha aqui, ó. Muda de cor, tá vendo? Ó, ele fica mudando de cor, porque ele viu que lá no nosso arquivo o style.css tem a opção de ter lá o gradiente lá. Então, é uma opção. Deixar. Mesmo assim, ele não me agradou aqui essa tela curta aqui. Essa tela tinha que ser maior. Eu tinha que pegar mais coisa aqui dentro, ok? Então, posso deixar isso aqui? Posso. Mas antes de decidir aqui, pessoal, vamos ver como é que ficou o outro. Bem simples, ok? Está dizendo que o outro é mais simples que esse. Vou voltar nele aqui de novo. Pegar a opção 2. Vou limpar aqui minha pilha, para não ter confusão. Vou pegar a opção 2, ok? Vou copiar também o CSS da opção 2. Eu vou vir cá. Vou aqui selecionar esse cara todo, jogar ele fora, dar um Ctrl V aqui e colar o CSS novo. E da mesma forma esse cara aqui. Aquele lá combina com esse aqui, com os pares, entendeu? Colocar, pode acontecer, o style não funcionar bem. Então, feito isso, eu volto aqui nesse cara aqui, vou abrir outra telinha. Né? Veja, praticamente, esse não tem animação, mas eu acho que ficou até melhor. A diferença é que ele colocou aqui esse background aqui desnecessário. Então, qual a grande lição, pessoal? A grande lição é que, por mais que eu use IA, eu tenho que saber entender um pouquinho de CSS, um pouquinho de HTML, ok? Então, vocês têm que entender um pouquinho de CSS. E o CSS, eu passei para vocês lá o link do DisplayFlex, né? Porque o DisplayFlex é o que manda. E o Grid também. São dois displays. Flex e Grid. São duas APIs de CSS, as mais atuais agora no mercado. Né? Já tem uns anos já. Mas depois dela, nada mais foi inventado que seja igual. Né? Ou seja, eu consigo colocar uma caixa em qualquer posição usando... Eu uso mais o Flex. O Grid eu teria que... De Flex ainda eu faço de cabeça. O Grid eu tenho que olhar de novo, porque é muito tempo que eu não uso, né? A diferença é que o grid é como se fosse colunas, e você, por exemplo, se eu tivesse aqui 10 colunas, dividido em 10 colunas, eu quero a caixinha e a coluna do canto. Eu escolho a coluna do canto. Então, o grid também tem uma parte bastante lógica, ok? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Deixa eu só dar uma correção nesse cara aqui, né? O que acontece? Como é que eu corrijo isso aqui, pessoal? Como é que eu consigo ver isso aqui? Como é que eu vou corrigir isso aqui? Botão direito do mouse, né? Eu vou na opção Inspect, ou dar o F12 no Chrome, tá? E aqui, olha, vou abrir aqui, mais, né? E vou abrir mais aqui também. Observe que eu vou clicar aqui no cantinho aqui do navegador, eu tenho um selecionador, eu quero essa abazinha aqui. Ele automaticamente vem para cima dessa classe Helcon, entendeu? Helcon, eu tenho esse background aqui. Então, simplesmente aqui, ó. Tô vendo, o pessoal consegue ver? Eu tô aqui, tem um background aqui com um tipo de cor. Eu não quero. Então, se eu vim aqui, é justamente o que eu tenho lá no meu arquivo de CSS. Se eu vim cá e desselecionar aqui, olha o que acontece. Ok? Mas isso está só no navegador. Isso não está no nosso sistema. Ok? Então, só para vocês olharem. Como é que eu consigo acertar? Como é que eu consigo mexer em style e ver o resultado na hora? Dessa forma. Ok? Então, repetindo de novo, ó. Vou dar um F5, vai voltar ao normal. Ó, voltou ao normal, né? Vou fechar aqui. Eu F12 no Chrome, ou inspecionar, eu venho inspeciono, ok? E aqui em inspeção, eu vou pegar aqui essa setinha para cima aqui. Acredito que no Edge também é alguma coisa parecida. Mas, deixa eu pegar o botãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se tem um nomezinho, ó. Então, provavelmente vai ter essa opção aí. E essa segunda opção aqui? Essa segunda opção é a opção mobile. É a porta. Que é a moção para quando você quiser ver como é que fica no celular.
entendeu? Ficaria assim. Não é o nosso caso. Então, tenho que desmarcar ela. Pronto. Se eu quero corrigir o style da letra, eu vou selecionar esse cara, vou em cima da letra aqui para ver. Se eu quero o style do botão, vou selecionar, vou em cima do botão. Como eu quero esse background aqui, vou pegar tudo. E automaticamente ele vai abrir. Vocês, provavelmente, ele pode estar encolhido aqui, tá vendo? Vocês alargam o lateral ou aqui no cantinho. Vocês têm essa opção, que é onde vai ficar essa telinha que vai abrir, esse console, né? Eu posso pegar essa opção de baixo aqui também, ok? Talvez fique até um pouquinho mais fácil, porque eu tenho mais espaço, né? Então, um exemplo, tá aí, e eu quero, cadê? Não, né? Aí eu consigo ver. Eu vou lá selecionar aquele cara lá, que é esse cara aqui, pronto. Eu achei meu background, eu desativo o meu background. Feito isso, pessoal, olha, eu vou lá no meu Visual Studio Code. Qual é o nome da classe? Helcom Select, né? Está sendo renderizada aqui uma classe Helcom Select, né? Então, eu vou aqui nesse cara aqui. E aqui, no meu CSS, eu tenho a classe Helcom Select. Eu simplesmente jogo esse cara aqui é a mesma coisa, ou faço um comentário. Então, inicialmente agora, né, ele não está mais só no, ou melhor, agora ele foi atualizado, ele atualizou todo o sistema, não só ali no navegador. Feito isso, o que eu falta fazer aqui nesse cara aqui? Falta pegar lá, cadê? Ele de novo. Não, não é o DeepSeek, não. Esse aqui, estou com dois DeepSeek aqui abertos, está confuso. Esse cara aqui. Eu vou pra cá. Feito isso, eu peguei a segunda opção, eu vou pegar lá o responsivo da segunda opção. Ó, copiar o responsivo. Copiar o responsivo. Eu aprovei a segunda opção, a decisão de vocês. Ok? E vou lá no CSS, lá no finalzinho do CSS, eu vou fazer um comentário, né? Deixar aqui responsivo. Responsivo. E vou colar esse cara aqui no finalzinho. O responsivo é o último a ser renderizado. Por quê, pessoal? Porque o CSS ele é renderizado de cima para baixo. Na verdade, o processamento também é assim, né? Então, ele visa deixar a tela o responsivo por último para poder corrigir alguma coisa que ficou para trás. Tá vendo? E se vocês olharem aqui no responsivo, tá vendo? Vocês vão ver algumas classes aqui. Não tem a Helcom, mas tem a Content daqui. Ele vai diminuindo. Olha, com a tela de 90 você faz isso. Da mesma forma, ele vai pegar a div de icon, a icon box. Eu quero o tamanho da fonte diminuída. Ela está diferente do tamanho que está lá em cima. Isso que é o responsivo. Configuração à parte para o mobile. Né? Funcionando 100%, pessoal. Né? Eu abro de novo, ou dou um Ctrl 5 para poder limpar o cache. Né? Então, teoricamente, o meu responsivo está funcionando. Ok? O botão não tem nada, mas podemos também, desse botão, né, acessar lá a outra rota lá, seria a segunda página, ok? Então, quer que eu faça mais uma para vocês verem, ou vocês querem tentar e eu fico stand-by? Mais uma, Vivian, ok? Ok? Então, vamos lá de novo. Agora vamos fazer junto, ok? Vamos fazer junto. Então, para mim, olha, ficou lindo. Ok. Então, eu vim para a página aqui, ó, Pages UFCD, né? Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu tenho que dar contexto. Então, onde que eu tenho esse cara que fala sobre esse UFCD? Existe um site em Portugal, lá no Porto do Continente, né? Deixa eu abrir aqui esse navegador, está aqui, cara. Só deixa eu procurar aqui. Então, eu preciso dar contexto, pessoal. Preciso dar contexto
De sonho, de sonho, não, atividade de fumadores, não. Calma que eu vou achar aqui, está aqui, né? Aqui não vai ter não, deixa eu, vai estar aqui nesse outra máquina aqui. Catálogo nacional. Vou escrever aqui, vou aqui mesmo. Catálogo nacional de qualificações. Para lembrar o site, pessoal, o local. É isso aqui. É isso que eu quero. Então, deixa eu mandar para vocês aí. Né? Deixa eu tirar aqui os. Aqui, deixa esse cara aqui, vou botar a carinha de vocês, para eu ver a carinha de vocês. Tá. Eu vou nesse camarada aqui, eu vou botar esse cara. Tá? Eu vou aqui. Esse aqui é o catálogo onde que fala das FCDs. O FCD está em desuso, já está caindo, né? E ao ser, eu vou botar aqui o nosso código, que é 006. 00, que, perdão? 04. 04. Desculpa, pessoal, mas, cara, a cabeça é tanta coisa fazendo hoje que Google, entendeu? Então, é justamente pedir para ver. É um site como o nosso, que a gente pode fazer, tá ok? Então, eu vou pegar aqui, vou pegar esse link aqui, vou limpar logo, dar um clean out aqui para ficar tudo que eu quero tá aqui, ou seja, tá na minha pilha de. Vou pegar esse camarada aqui, né? Então, ele fala tudo que tinha que fazer, o que nós devemos fazer, desenvolver, front-end, é justamente, provavelmente a escola passou para vocês, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou nesse camarada aqui, no nosso amigo de novo, né? Posso abrir uma tela nova, preferência, para evitar confusão, né? Antes de abrir a tela nova, perdão, pessoal, eu não vou abrir a tela nova, eu tenho que dar contexto de novo, mesma coisa. Então, como ele já tem aqui para mim, mas eu tenho que fazer para vocês de novo, perdão, pessoal, então esquece, pode abrir a tela nova, fazer a segunda opção. Deixa eu só voltar aqui nessa aqui e copiar o que eu quero, que é esse aqui, entendeu? Deixa eu copiar esse aqui, quero esse aqui. Então, vou copiar lá de novo o meu style, né, que eu copiei na frente de vocês. Ó a maravilha da dislexia. Cadê o S de construindo? Né? Fala, mas na hora do teclado não escreve. Tá? Então, copiei de novo esse camarada aqui. Vamos criar um novo chat do zero, ok? Então, eu vou colar aquilo ali, eu vou escrever o que está lá. Né? Deixa eu ver qual que é legal. Aqui, pronto. Esquece. Vamos fazer do zero. Olha. Tem um web app. Em Angular, boa 20. Preciso de um template que fale sobre a UC 00604. Aí eu vou botar aqui, ó, segue o link sobre o assunto. Isso. Então, estou dando contexto ao cara e vou colocar o link lá no catálogo. Pronto. Script, enter, para eu continuar fazendo o que eu quero. Quero o template e o CSS. Ponto. Precisa usar somente as cores
do arquivo style.css, pois já são aprovadas no projeto. Então, estou dando contexto para esse cara, para ele não mudar. Shift de novo. Segue o style.css. Cara. Eu vou dar shift de novo e vou colar, vou copiar no style, que eu vou abrir, que vai ficar uma bagunça. Né? Eu vou aqui no meu style, da aplicação, tá? E vou copiar esse cara todinho, que é o mesmo que vocês têm, tá? Ó, vou copiar ele todinho. Vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse cara aqui. Tá? E eu vou vir nesse cara aqui e vou colar. Ctrl V. Pronto. Uma coisa que eu tenho que colocar aqui, tá? Template CSS e o CSS responsivo. Responsivo. Acho que é essencial. Bom, cadê? Me dê duas opções para escolher. Todo o conteúdo está no link passado. Pronto. Vocês querem digitar o que eu escrevi? Para ver o que vai dar? Vamos esperar vocês digitarem aí. Né? Não precisa copiar igual, o que é importante para vocês é vocês terem ideia do que vocês estão pedindo. Seria mais fácil copiar no chat para que nós pudéssemos reproduzir depois? Seria mais fácil, perdão, você quer o quê? Eu passar o que eu fiz no chat? Sim. Eu não entendi o que você quer. É só Essa copiar pergunta esses dizeres aí, copia e cola no... Ok. Entendi. O contexto. Mas aí o detalhe da aula é vocês criarem o contexto. Ah, tá. É vocês tentarem fazer, mas eu passo, sim. Mas no próximo vocês... Porque é importante vocês tentarem entender e passar o contexto. Então, vamos lá. Ok? Tá aqui. Mas vocês têm que ter esse contexto. O que eu estou fazendo? Eu simplesmente estou botando uma ideia que eu estou passando, mas a ideia de vocês pode ser melhor que a minha. Entendeu? Então, tá aí. Só que vai acontecer o seguinte. Vai ficar muito louco. Ele vai falar, pô, tem 7 pessoas, 8 pessoas pedindo a mesma coisa com IP diferente. Cara, vai ficar meio doido. Entendeu? Então, coloque lá o CSS de vocês e manda embora, cara. Formador, Oi. como é que você muda a linha sem ser com Enter? Shift. Hã? Shift, segura o botão Shift do teclado e Só? aperta Enter. Ah, Aperta e solta. Escreve de novo. Quando quiser mudar de linha, Shift, Enter e aperta Enter. Se você apertar o Enter sem o Shift, ele vai fazendo. não. Se ficar muito bolado, abre o outro chat. Uhum. Entendeu? Então, não quero nem que vocês olhem o meu. Fiquei curioso agora o que vai acontecer com 7, 8 pessoas pedindo a mesma coisa, com IP diferente. Confesso que eu estou curioso. Então, de cara, eu vou pegar aqui, eu vou copiar o meu, né? Aqui, ele fez uma coisinha, e eu vou, né? Aquilo que nós fizemos de novo. Helcome já está aqui, não vou mexer. Vamos lá na UFCD, né? Eu vou ser que copiei o HTML e o CSS. Vou remover esse parágrafo sozinho, né? E vou botar meu HTML. Pronto, meu HTML. Feito isso, fecho meu HTML. Vou abrir meu CSS e vou lá copiar meu CSS.
né? Copiar, deixa eu esvaziar minha pilha logo, para não ter confusão. E copio. Eu volto lá nesse cara aqui. E, ups, tá aqui. Então, teoricamente, está compilando meu projeto. Vamos voltar lá no navegador. Fechar o catálogo aqui. Deixa eu só botar esse catálogo lá no outro navegador. Aqui. E quando eu precisar, eu não tenho que recorrer à máquina. Não, não, só favoritos minha. Favorite não, não favoritos. Então, eu fecho esse cara aqui. E aqui, tá aqui. Aí, ó. Esse, gostei desse. Entendeu? Gostei desse. Ele criou uma coisa, foi lá, pegou, pegou alguma informação de lá e trouxe para cá. Tem uma diferença, né? A gente pode igualar essa telinha aqui e botar essa telinha com o mesmo tamanho do outro. Então, por enquanto, vou deixar e depois a gente volta a fazer para igualar o tamanho das telas. Pessoal, fez uma tela. Gostou? Está aprovado? Faz um cômodo. Passa para a segunda. Ok? Eu não estou fazendo, porque esse projeto meu, esse aqui não está no Git. O que está no Git é o e-book que está com o mesmo nome. Depois vocês compartilham comigo. Deixa eu só dar uma olhada na minha salamandra, como é que está essa bagunça minha da salamandra aqui, pessoal.
formador. O meu deu tudo errado. Pessoal, vocês têm que ser criativos, tá? Pedir umas coisas assim, tem que ser criativo. Mas vamos lá, compartilha a tela. Vamos tentar ver o que deu. Ele fala de um erro que eu já olhei, mas eu não entendo como corrigir, de repente. Mas esse erro é você, depois que você pediu, ou o erro que o seu sistema já tinha? Não, depois que eu coloquei tudo, ele me disse, eu acho que eu estou com problema num caminho. Vamos lá, sem problema. Sem problema. Compartilha a tela, faça lá. Já tu está compartilhando? Não sei. Tá compartilhando, mas não está aparecendo o seu Visual Studio Code. O que não sei. Ok. Você está tendo erro. Ó, tá vendo o que ele está falando? Sem, calma. Olha só. O template, provavelmente você copiou o TS também. Você foi lá no TS, mudou. Era só você copiar e colar, copiar e colar só no HTML e no CSS. Não, Você mudou alguma aqui, coisa ó. no CSS. Aí. Ele não está achando, então acontece. Ele É está aqui, dizendo que ó. ele não está achando, exatamente, ele não está achando template URL. Calma. O que você arrumou? Estou só tentando entender. Calma. Uhum. Template URL. Então aí tá certo. Passa o mouse em cima do template URL. Bota o mouse em cima. Find style sheet CSS style.css. Por que ele não está achando style.css? Mostrando. Style.css está lá. Vá lá no Helcom HTML para poder ver. Não, Lá no Helcom HTML. Isso. Fica aí. Ah, então. O que está acontecendo com vocês, cara? Com você? Você não deu contexto. Você não falou, estou usando um Angular 20. Ele pegou, refaça todo o projeto. Entendeu? Já viu o erro. Ok? Como você não está usando o Angular, eu não preciso criar esse que já criou. Isso já está tudo criado. Já está lá no index. Entendeu? Então, o que acontece? não, mas espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá. Você não deu contexto. Compartilha lá o que você botou na inteligência. Vamos lá. Isso. Quero um template CSS e CSS expansivo. Me dê duas opções de escolher. Perfeito. Está faltando só um detalhe. Aí é o seguinte, ó. Aí, você não disse. Ou eu não disse. Não sei. Está faltando alguma coisa aí. Então, eu copiei, tá vendo? Sim, mas você não deu contexto. A sua fala você. Você podia usar só o texto, o início do texto. Vamos fazer o seguinte, abre um outro chat. Abre outro chat. Por isso você tem que ser criativo, vocês criarem. Senão vocês não vão aprender. Abre outro new chat, ele vai ter a opção, clica aí. Porque não, faz o cadastro primeiro. Cadastre gratuitamente, tá vendo? Vai lá no cantinho, lá na sua direita, lá em cima, lá do lado do entrar. Isso. Entra aí, loga exatamente com a sua conta um Gmail seu, que fica o registro. Pronto. Né? Que aí você tem algumas coisas que já existiam, tá vendo? Então, só fechar, continuar, perfeito. Ok. No chat, agora você vai e começa a escrever. Já está no chat, vai escrever. Olha, tem um projeto em Angular. Vamos lá, pode escrever lá. Não copie, não copia só o catálogo, cara. Copia só o link do catálogo. Copia só o link do catálogo, só o link do catálogo, mais nada. O restante você vai digitar, eu vou falando, você vai digitar. Entendeu? Isso. Olha, eu tenho um projeto em Angular 20. Começa assim. Dá contexto.
ele já não vai criar aquele monte de coisa que está lá, que tem lixo. Angular 20. Shift, Enter. Segura o Shift e aperta o Enter. Pronto. Exato. Agora você pode soltar o Shift. Pessoal, preciso, né? Vou botar assim, ó. Eu preciso. É imperativo. Com IAS tem que ser imperativo. Nada de favor. É imperativo. Sempre imperativo. Preciso de um template e do HTML. Ou, perdão, e do CSS. E do CSS e do CSS responsivo. Responsivo. Isso. Agora você aperta, segura o Shift e dá Enter de novo. Pronto. Aí você vai falar o seguinte. Já tenho, né? Ó, já tenho um arquivo do style.css já aprovado no projeto. Style.css já aprovado no projeto. Para ele entender que não é para fazer mudança no projeto. Shift de novo e dá Enter. Segue o meu style.css. Dois pontos. Shift de novo. Agora você vai lá dentro do seu projeto. Isso. Dá um Ctrl A e Ctrl C, ou seleciona tudo. Quanto faz? Olha. Copia tudo. Está em cima. Pronto. Dá um Ctrl C. Cola aí. Ó, agora desce um pouquinho, dá um Shift Enter, escreve. Me dê, sempre imperativo, cunhado. Sempre imperativo. Nada de favor, nada de... Me dê 2 opções de template para eu escolher. Dá Enter. Deixa ele fazer e volta para o Visual Studio. Volta lá. Pronto. Pode fechar o style.css e volta no eu come e vou mostrar onde está o erro. Tá vendo? O erro é o seguinte, olha só, para você entender o que eu vou erro. Aí, é como se fosse um projeto, se você fizesse um projeto de uma página usando o Visual Studio Code, né? Sem ter Angular. Então, o que acontece? Você, dessa forma, você deixa o Angular assim doido. Por quê? Porque isso aí, esse cabeçalho, o head doc que você está vendo aí, tudo isso aí, você já tem um header, você não tem um componente header? Uhum. Então, você já tem um componente com header, que tem função header. Que já tem a tag header, lembra? Está lá dentro dos componentes. Você tem main, root e header. Sim. Perfeito. Então, olha só, o Irving, que é o compilador do Angular, começa a ficar doido. Pô, o que está acontecendo? Então, uma coisa repetida. Vai lá dentro, lá embaixo, você tem aí, ó, index.html. Lá na árvore. Lá na árvorezinha, que tem as páginas, tem tudo, que tem as pastinhas, à sua esquerda. Isso, aí, ó, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho mais, aí, index, clica aí. Observa que está escrito lá ali em cima, ó, no Helcome, na linha 3, a linha 9, você tem um header. Clica aí no index. Aqui? Isso, pode clicar. Você tem outro header da linha 3, por acaso está na linha 9 também. Tá vendo? Então você tem coisa repetida. Esse o Angular cria. Esse aí você não mexe. Mas no Helcome você tem que mexer, porque está redundante, não precisa. Volta lá no Helcome lá. Eu estou mostrando para você por que doeu, para você entender. Entendeu? Então, teoricamente, se você arrancasse esse body, esse body e lá em cima, deixa eu ver, HTML, se você arrancasse da linha 9 para cima, teoricamente funcionaria. Vai, joga fora, só por curiosidade. Joga bem para cima, joga fora. Isso. Volta lá na última linha para ver o que tem na outra linha, só para poder ver. Desce, isso, para poder ver. Joga essa linha 42 fora também. A linha 42 fora.
Já diminuiu o erro, né? Sobe, vamos ver agora no Helcom. Eu só estou curioso, só para poder ver por que ele não tá compilando. Section. Volta de novo agora no helcom.ts, lá na aba. Lá no cantinho, isso. Clica aí. Pronto. Então, teoricamente, está funcionando, mas provavelmente não vai ter o resultado que você pediu. Entendeu? Então, eu Uhum. quis só mostrar para vocês aonde você estava o problema, para você entender. Por quê? O que você pediu para ele fez. Só que você não deu contexto para um projeto em Angular. Se fosse em Vue, a mesma coisa. Se fosse em React, seria a mesma coisa, teria que dar contexto. Ok? Então, vamos lá copiar lá que ele fez agora, recente agora. Volta lá. Volta lá. E desce, né? Ele já está feito. Aí, dá uma lida antes, entendeu? É sempre bom, ó, template 1, com header, slide bar. Não. Você não precisa de header. Escreve para ele. Esse é o que tinha feito. Esse é o velho. Perdão, esse é o velho, né? Desce. Ou Não, é o esse é o novo? novo. É o novo? É o Então novo. então você escreve com ele, você escreve com ele, ó, eu não preciso de header, eu já tenho um componente header, eu já tenho um componente main, onde que a rota, bota aí, é isso, nem de footer, continua. É no main que a rota é renderizada. É no meu componente main que a rota é renderizada. Eu só preciso desse componente, mais nada. É no meu Que a main. rota, que a rota do seu projeto, rota, é renderizada. Renderizada. Daí, desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Esse cara não fez o que eu estou querendo fazer, né? Ele entendeu? Então, porque é Layout. muito pequeno Ele não o... fez nada. Não, não, não fez nada. Volta aí. Desce. Aí, pronto. Vamos de novo. Olha, não é isso que eu quero. Quer ver? Não é isso que eu quero. Isso. Dá um shift de novo para entrar. Tá acontecendo. Explica de novo. Olha, já tem o projeto em Angular 20. Preciso somente de um template. Esse é o CSS. Que fale, né? Que fale. A gente botou, escreveu que era sobre o C e tal, o link. Colocou não, né? O quê? Fale sobre a UC, né? O C, sobre a UC 00604. Segue o link. Eu tinha colocado isso. Não, vamos fazer de novo. Pega o link que eu joguei no. Pega o link que eu joguei no chat. Isso. Aí, copia esse cara aí. Segue o link, escreve aí dentro, segue o link. Vai saber que você está botando o link. O link. 2 pontos. Isso, tá bom. Isso. Fala. Aí fala assim. Aí, calma, só ver. Preciso do template. Aí você aperta Shift e dá Enter. Quero o template, HTML e quero o CSS e o CSS responsivo. Me dê duas opções. Bota assim, template.html, que ele vai entender melhor. Template.html e o CSS responsivo. Vai. Agora vai sair alguma coisa.
Bom, então, já copia essa primeira página, depois vamos ver a segunda. Vai, copia isso aí, vai lá no HTML, fecha esse TS aí para você não ter confusão, fecha esse cara, dá um Ctrl A aí, seleciona isso, ou faz isso também, tanto faz. Dá um Ctrl V. Tá faltando alguma coisa, faltou copiar alguma coisa ou tem uma coisa lá em cima que faltou para trás. Sobe lá em cima lá. Tá faltando a tag sect, você não copiou tudo. Olha, volta, desce, desce, vamos lá. Faltou alguma coisa aí, não. Tá faltando alguma coisa lá. E de novo esse template. Clica lá em copiar. Ó. Seleciona tudo e apaga tudo. Dá um enter aí, que some esse troço. Só dá um enterzinho que some. Isso, dá um Ctrl V. Pronto. Uma coisa está errada. Vamos ver. Tá. Como é que você sabe que está errado por causa desses vermelhinhos? Ah, não está compilando, porque está errado. Está um vermelhinho lá no seu cantinho também tem mais vermelhinho. Está falando inválido o quê, perdão? Ah, desculpa. Deixa o mouse esse ano. O C, missing. Tem um parênteses aberto aí, calma. Procura onde está esse parênteses aberto aí. Tem um parênteses aí. Pode tirar o mouse desse ano. Tem duas formas de resolver isso. Podemos procurar o erro. Mas eu estou tentando achar o erro aí. Ou pedir para ele acertar, ou falar que não está compilado. Desce um pouquinho, mas eu tenho que ver onde está errado aí. Onde que está errado. Esse cara ele botou esse foot ainda. Puxa vida, arranca essa parte da parte foot. Não, só tag foot. Arranca aí, da tag foot. É isso, seleciona aí. Dessa linha até a linha 38, vou arrancar fora. Preciso. Pronto, arranca fora. Tá. Vamos tentar resolver esse problema aí, cara. Pega essa barra aí, abre para mim que a tela está cortando, eu não consigo ver o que está escrito, onde está o erro, tá vendo? Fecha lá em cima, lá Ah, aqui? Não, o outro lado. Clica lá nas duas folhinhas lá em Aqui. cima, lá nas duas folhinhas, clica aí. Pronto. Agora vai na sua barra de scroll e bota para o lado para poder pegar tempo, conseguir isso. Embaixo tem uma barra, tá vendo? Embaixo. Embaixo. É isso aí. Para ver onde. Aí, já sei onde está. O que acontece, pessoal? Olha só. O Angular, você tem algumas coisas que são reservadas. E uma delas é essa chave aí que está na linha 25, lá no final, tá vendo? Index, nananã, lá no final da linha 25. Tá vendo? Aí. Essa chave aí, isso é interpolação no Angular. É uma coisa que vocês não aprenderam ainda e não vão entrar em detalhes. Então, como é que eu resolvo isso? Tá, né? Tem duas formas de resolver isso. Existe o aqui é tentando lembrar o nome do código o código das teclas no teclado, fugiu da cabeça agora. E existe a forma de colocar isso aí entre um string. Ou pode excluir essa mensagem também. Se você excluir esse aí, o index 01, clica aí no final da linha. Isso. Vai com a barra, vai removendo esse index 01, essa mensagem. Remove. Remove. Pronto. Em algum outro lugar, sobe, deve ter mais um desse aí. Ali, ó, já achei. Sobe. Achou? Aí, ó, na linha 9. Remove. Pronto. Então, como vocês ainda não é o caso de vocês falar de interpolação, mas está lá explicando sobre interpolação na aula 2, né? Então, o que acontece? São palavras reservadas. Essas chaves são palavras reservadas. E quando tem a chave, ele não vai compilar, ok? A não ser que você coloque ela dentro da interpolação, que é o caso agora. Pronto, agora vai lá, copia o CSS. Copia o CSS. Mas se colocasse também, escrevesse lá, ele também corrigia, tá? Então, não quis fazer para vocês
Aí, copia esse TSS aí. Joga fora tudo isso aí. Quando for assim, você pode colocar, Paulo, olha, não está compilando o HTML. Ele vai resolver para você. Ó, roda o projeto, vê que tá, como é que ficou. O projeto tá rodando, aperta a letrãozinha para poder abrir a telinha. Não percebi. Eu faço NGS. Não, já tá rodando. Ele está rodando. Aperta a letra O para poder abrir o navegador. Aí, ó. Dá um F, vai lá, manda atualizar lá a tela. Manda atualizar ou dá um F5, isso. Ó. Aí, só é o código. Aí você colocou isso no lugar errado, né? Em vez de Helcom, você botou no Helcom no lugar da UC 00604. Só você inverter depois. E fazer a Helcom. Entendeu? Não. Você errou o componente. Você colocou no lugar errado. Copiou e Ai, colou no mas lugar errado. como assim? Coloquei no lugar errado. Porque isso aí não é do Helcom, isso aí é da UC. Copia esse conteúdo todo. Daí, dá um Ctrl X aí, vai. Seleciona seleciona a linha, não, uma linha, seleciona a linha. Com o mouse. Que linha? Seleciona, com o mouse. Isso, dá um Ctrl A. Ctrl A. Ctrl X agora. O programador tem que aprender a usar atalho. Pronto. Abre lá as folhinhas, lá em cima lá. Isso. Vai aí aí dentro do Pages, o C, exato. Clica aí. Vai dentro do CSS aí. CSS. Isso. Dá um Enter. Dá um Enter aí para subir esse troço. Dá um Ctrl V agora. Pronto. Volta lá no helcom.html. Aqui eu Esse pode posso fechar. fechar. Esse pode fechar. Vai no helcom.html. Dá um Ctrl A. Seleciona a linha. Uma linha só. Ctrl A. Ctrl X. Pronto. Pode fechar o helcom para não confundir. Fecha o helcom.html. Isso está na memória. Vai lá agora isso, aí no HTML, de baixo. Clica aí. Pronto. Posso tirar Joga isso. fora. Isso. Dá um Ctrl V. Tá, mesma coisa. Agora volta lá na aplicação. Isso. Vai dentro da rota UC, você está no Helcom. Vai na rota UC, pronto. É isso aí que é fazer. Agora você vai fazer a mesma coisa com o página Helcom. Agora você pode fazer o seguinte: ou você pode começar do zero, em outro chat, para você praticar, ou ele já tem contexto na memória. Você vai falar, agora eu preciso de outra página, outro template, eu preciso do template Helcom. Eu estou fazendo isso, é um e-book, outro contexto. Ou faça tudo do zero. O que vocês têm que fazer é praticar. Entendeu? Uhum. Faça, cole, copie e cole. E faça nos outros projetos também, tá, pessoal? Deu certo? Está funcionando? Fez as duas páginas? Vai lá nos outros dois projetos e faz. Eu vou parar a gravação, tá? Para não ficar muito longo para vocês terem a gravação só do que foi feito. Certinho? Deu para entender, Paulo? Perfeito. Formador, muito obrigada. É. Só dá a hora da janta aqui, olha. Só está na hora? Sim. Não. Já podemos 9 ir. e 10. 9 e 10, Isso. né? Bom, Sim. bom.